E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica com Maria Sofia, Provérbios, capítulo 29. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor, favor e poder nas nossas vidas. Te amamos, eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós somos de Deus Pai, somos de Deus Filho, somos de Deus Espírito Santo. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Te amamos. Amém, amém, amém. Bem, temos no capítulo 29, 27 versículos, e diz do versículo 1 em diante: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O homem que lisonjeia a seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolorize, quer se ria, não haverá fim. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Se o governador dá atenção às palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor que dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Se alguém amimar o escravo desde a infância, por fim, ele quererá ser filho. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas a humildade de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. 27º e último versículo do capítulo 29 de Provérbios nos diz: para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Pois bem, por meio desses 29 versículos, nos fala o capítulo 29, em ato contínuo ao subtítulo do capítulo 28, Provérbios Antitéticos. Estamos na saga de Provérbios dos 31 capítulos, que eu sugiro a leitura, independentemente de qualquer circunstância religiosa, de um capítulo por dia. E, sabe, isso modificará o seu modo de ver o mundo e de viver. A perfeição do Senhor é tão maravilhosa que nós temos 31 capítulos, o que significa dizer que temos um para cada dia. E em meses com menor quantidade de dias, complementaremos com a leitura de mais um ou outro capítulo. Mas é um mar. Cada versículo, sabe, dá uma reflexão que modifica para melhor a vida. O versículo 1 é claro: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Sabe, conselho dado e você acha ruim? Conselho dado e você acha ruim? Aqui está dizendo, quem não escuta conselho, como diz o adágio popular,
em algum momento escutará: coitado, pois será quebrantado de repente sem que haja cura. O homem que ama a sabedoria alega seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os seus bens. O homem que lisonjeia seu próximo arma-lhe uma rede aos passos, ou seja, cuidado com o que o seu coração faz ao receber um elogio. Elogio é maravilhoso, só não serve para criar soberba. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Já percebeu que tem gente que a gente tem que considerar invencível? Para cada solução arruma um problema. Para cada argumento válido, ele busca invalidar. E às vezes, não tendo o que dizer, ele cria uma forma de ofender, de fazer doer. Tal qual aquele que vê uma ferida e mira ali o seu dedo para ficar em constante causa de dor. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio afinal lhe oprime. O pobre e seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. Nós temos livre-arbítrio. Façamos escolha. Só não tem como fugir de arcar com as consequências. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Já percebeu quão duro é quando nos deparamos com uma criança que não sabe ouvir o evite? Eu costumo dizer que dizer não à criança é difícil dela compreender. Cognitivo, informação, e o nosso cérebro é uma máquina de executar. Por isso, ao ver uma criança próxima a uma tomada, às vezes algum adulto grita: não coloque o dedo na tomada, não. A primeira coisa que a criança faz, direcionar sua mãozinha para a tomada. Por quê? Porque o cérebro é uma máquina de executar, de fazer. O não, nessa frase, por mais que apareça, ele é desconhecido. Então, a negação deixa de ser negação e passa a ser uma ordem de execução. Cuidado com o que dizemos a uma criança. Deve existir sempre. Nesse mesmo caso, evite aproximar-se da tomada. O cérebro, se já conhece no cognitivo o evitar, vai fazer com que ela se afaste. Ou então afaste-se da tomada. É a mesma ordem, de um modo diferente, de uma maneira que ela possa compreender. O cérebro, quando recebe uma ordem negativa, é como se você estivesse recebendo instruções em língua estrangeira. Não vai compreender. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. O servo não se mandará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Se alguém animar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. É aquele ditado popular que nos diz: quando você dá uma mão, vão pedir o braço. Quando você dá o braço, vão querer o corpo todo. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba é um dos mais destrutivos sentimentos que um ser pode ter. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme o homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. A tua segurança está no Senhor. Noutra parte, a palavra do Senhor nos diz: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Para o justo, o iníquo é a abominação, e o reto no seu caminho é a abominação ao perverso. Pois bem, busquemos ter o coração ensinável. Coração ensinável. Você tem um coração ensinável. E o papai te ama. Você ama a instrução. Tenha um coração ensinável, meu amor. E a vida será muito mais simples para você. Você é abençoado pelo amor, favor e poder de Deus. Papai te ama. Papai
deseja que o Senhor continue a nos abençoar. A minha vida, a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, pessoas da vida do dia a dia. Você que acessa essa mensagem vindo da leitura bíblica com a Sofia, nesse canal, compartilhando conhecimento. Por favor, vamos orar mais e mais, clamando para que Deus use os nossos governantes para beneficiar, sobretudo, facilitando, tranquilizando a vida dos mais necessitados. Que o Senhor, nosso Deus, continue com a sua presença em nossas vidas. Que o Senhor, nosso Deus, continue levantando pessoas como instrumento dele nas nossas vidas, abençoando ricamente essas vidas, bem como a nossa. Que o Senhor, nosso Deus, continue a nos fazer mais sábios, prósperos e ricos, para que possamos ser fortes o suficiente, para ter o suficiente para si e para ajudar outras pessoas como instrumento dele. É o desejo, em nome do Senhor, Deus, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Em Deus, com Deus e para Deus, eu tudo posso, tudo faço, tudo conheço. Sucesso.